Numa sala com temperatura de 18 graus, estão dispostos um objeto metálico e outro plástico, ambos com a mesma temperatura desse ambiente. Um indivíduo com temperatura corporal média de 36 graus Celsius segura esses objetos, um em cada mão, simultaneamente. Neste caso, é correto afirmar que a rápida transferência de calor. Vamos lá, não vamos nem ler as alternativas, vem comigo. Esse exercício, ele fala de transferência de calor. Então eu vou desenhar aqui uma barra. Essa barra vai ser a barra de metal. Não, vai ser de plástico. E essa barra vai ser a barra de metal. Muito bem, você está prestando atenção na aula. Você está fazendo a sua obrigação. Muito bem, aqui nós temos o metal. E a pessoa, com duas mãos, segura as barras. Então vamos desenhar as mãos. Eu fiz curso de desenho, por isso que você pode ver que eu desenho tão bem assim. Não tente me imitar. Talvez você fique frustrado por não conseguir tamanha obra de arte, né? Esse cara aqui, as mãos dele estão a 36 graus Celsius. 36 graus Celsius, 36 graus Celsius. E a barra de metal, as duas estão a 18 graus Celsius. 18 graus Celsius. Aí a pergunta que não quer calar é: quando eu colocar a mão nas barras, como que vai ocorrer com a transferência de calor? Então vamos lá. Nós precisamos, primeiramente, saber que sempre, a transferência de calor ela ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, transferência de calor. Então, a transferência de calor ela vai ocorrer sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Quem é o corpo de maior temperatura? É a pessoa. Tudo bem? Então eu vou colocar mão. Mão. Então o calor vai da mão para a barra. Para a barra. Certo. Essa é a ordem da minha transferência de calor. Então, se eu quiser, eu posso voltar lá nas alternativas e riscar todo mundo que começa com coisa que não é mão, certo? Então, começa. Neste caso, é correto afirmar que a rápida transferência de calor do objeto metálico, risca. Da mão fica. Do plástico, risca. Então, nós só temos alternativas A, C e E. Mas aqui, o intuito não é só acertar, o intuito é aprender. Então, vem comigo, mudando a cor para black. Ó, seguinte. Eu preciso descobrir qual vai ser mais rápido, qual vai ser menos rápido, certo? Gente, nós sabemos, você já deve ter, por exemplo, colocado a mão na maçaneta de uma porta e na porta ao mesmo tempo. Tudo bem que é madeira e metal, mas dá pra gente fazer uma analogia. Qual você acha que está mais frio? Geralmente, nós temos uma coisa chamada sensação térmica. Sensação já é sensação. Sensação térmica. Sensação térmica nos diz que quando nós pegamos um objeto metálico, ele parece mais frio que um objeto de plástico, um objeto de madeira, certo? Por que chama sensação? Porque isso não é verdade. Na verdade, tanto o metal quanto o plástico estão à mesma temperatura. Mas por que quando a gente coloca a mão no metal, parece que ele está mais frio que esse? Ah, aí que vem a pergunta. Acontece que quando eu tenho a transferência de calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, certo? Que é o calor, ocorre o seguinte, os dois corpos, depois de um tempo, se eu ficar segurando esses objetos durante, sei lá, 10 minutos, bem menos, né, na verdade, mas só para você ter uma ideia, todo mundo vai estar à mesma temperatura. Então, depois de alguns minutos segurando, eu não vou falar que o metal está mais frio que o plástico. Eu vou falar que os dois estão à mesma temperatura. Mas eles estavam antes, você está dizendo. Isso é verdade. O que acontece é o seguinte: quando eu atingir o equilíbrio térmico, todo mundo vai estar na mesma temperatura. Mas acontece que o metal ele alcança o equilíbrio térmico mais rápido do que o plástico, que atinge o equilíbrio térmico menos rapidamente, certo? Menos rápido que o metal, certo? Então aqui é a linha do plástico e aqui é a linha do metal. Ah, mas por que isso acontece? Posso explicar isso de duas maneiras. Primeiro, pelo grau de agitação das moléculas. O metal ele possui um maior grau de agitação das moléculas do que plástico, do que madeira, do que objetos conhecidos como isolantes térmicos, certo? Ou eu posso demonstrar isso matematicamente. Matematicamente,
O fluxo de calor, ó, que eu escrevi o calor. O fluxo de calor é uma linguagem bem simples, é a velocidade com que o calor se propaga. Então, esse fluxo de calor, que eu posso dar pela letra φ, letra grega φ, o fluxo de calor, ele é proporcional ao quê? Proporcional à área de contato, ele é proporcional à variação da temperatura e ele é inversamente proporcional ao comprimento do meu objeto, supondo que as barras têm comprimento L aqui. Tudo bem? Então, ó, repara que a área dos dois é igual, a variação de temperatura é igual, por quê? Porque os dois estavam a 18 graus e entraram em contato com um corpo de 36 graus. Então, o delta, a diferença entre o corpo quente e o corpo frio é a mesma para os dois, tudo bem? E o comprimento da barra é o mesmo. Mas faltou um detalhe, faltou uma coisinha que eu não coloquei aqui, que chama o quê? Chama coeficiente de condutibilidade térmica. Hã? É isso mesmo, coeficiente de condutibilidade térmica. Esse cara aqui, ó, é o que manda na parada quando eu tenho objetos iguais. Então isso aqui é igual para as duas barras, certo? Como isso aqui é igual para as duas barras, esse cara é o que manda. O cara que tiver maior coeficiente vai ter maior ou menor fluxo de calor? Maior. Então se ele vai ter maior fluxo de calor, ele vai esquentar mais rápido, certo? O cara que tiver menor coeficiente de calor, ele vai ter um menor fluxo, ou seja, ele vai esquentar menos rapidamente. Tudo bem? Então, uma coisa que você tem que saber aí é que se eu tenho um isolante, e eu tenho um condutor, eu vou ter que, no isolante, o K ele é menor e no condutor, o K ele é maior. Então, condutores possuem coeficiente de condutibilidade maiores, certo? Então, por isso que eles transferem calor mais rapidamente. Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar a minha mãozinha aqui na barra, certo? Eu vou, primeiro, por condução, processo chamado condução, vou aquecer a barra aqui. Aqueci. Esse pedacinho de barra aquecida vai transmitir calor para as moléculas do lado, que vai transmitir para as moléculas do lado, que vai transmitir para as moléculas do lado, certo? Isso daqui, ó, é o fluxo de calor, certo? Olha o L aqui aparecendo. O L é o comprimento da minha barra. Conforme eu aumento a minha barra, menos fluxo de calor eu vou ter, certo? Por isso que, se eu pegar um termômetro, segurando a barra depois de alguns segundos, aqui eu vou ter mais calor e aqui eu vou ter menos calor, certo? Ou seja, aqui eu vou ter uma temperatura maior e aqui eu vou ter uma temperatura menor. Vou ter uma diferença de temperatura na própria barra. Tudo bem? Então, vamos responder a pergunta. É claro que eu fui bem além aqui do necessário, mas vamos lá. Neste caso, é correto afirmar que a rápida transferência de calor da mão para o objeto metálico e lenta da mão para o plástico. Por isso, a sensação de frio maior proveniente do objeto metálico. Essa alternativa está mais do que certa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e tchau!